Salve minha família, Rod Brito na área, como é que tá? Tudo bom? Bem-vindo ao canal do Rod Brito, História Geral, História do Brasil, e hoje eu tô começando uma playlist de resolução de questões do Enem, questões de vários vestibulares, para a gente entender como é que História Geral e História do Brasil tem sido trabalhado nos vários vestibulares do Brasil e, logicamente, no Enem, quando ele acontecer. Bom, vamos lá então. Trouxe uma primeira questão, a questão 65 da prova amarela de 2018 do Enem. Uma questão envolvendo uma problemática que no mês de junho de 2020 acabou explodindo no mundo, muito por conta de um ato específico nos Estados Unidos. Vocês vão se entender por que eu escolhi essa nossa questão para iniciar essa playlist. Então eu tenho duas imagens, a figura 1 e a figura 2. Na figura 1, um ônibus. Na figura 2, dois personagens emblemáticos do movimento negro estadunidense, o pastor Martin Luther King Jr. e a Rosa Parks. E aí vem o enunciado da questão. Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada em fotografia ao lado de Martin Luther King. O veículo alcançou o estatuto de obra museológica por simbolizar... Bom, vamos entender o contexto histórico, né? Lembrar que era um contexto da busca por direitos civis para os negros norte-americanos. Desde o final da Guerra de Secessão, desde a libertação dos escravos estadunidenses ali no século XIX, nós vamos ter uma problemática muito grande envolvendo grupos supremacistas brancos, como, por exemplo, a Ku Klux Klan, e a parcela negra da sociedade estadunidense. Então, aqueles anos ali, lembrando o contexto de história geral, contexto de Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, então aquele contexto ali das décadas de 50, 60, 70, foram momentos de afirmação da questão racial e da sociedade negra nos Estados Unidos, né? Um momento de grande agitação e de alguns grupos que se posicionaram, como o grupo Black Panther, como o movimento Black Power, que ali se consolidaram dentro daquele contexto. Então, lembrar do movimento negro nos Estados Unidos e Hollywood, a filmografia hollywoodiana já tratou de diversas formas este movimento. Fica aí a dica para Selma, filme que retrata justamente essa passagem dentro da busca pelos direitos civis, liderado pelo pastor Martin Luther King Jr. Fica aí a dica também do documentário sobre o Malcolm X e sobre os Panteras Negras na Netflix. Bom, mas vamos voltar para a questão então, tá? A questão traz pra gente, letra A, o impacto do medo da corrida armamentista. Bom, a gente está no contexto de Guerra Fria, mas não necessariamente envolve a problemática capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus União Soviética. A democratização do acesso à escola pública. Bom, havia uma problemática, sim, em relação à participação dos negros dentro do ambiente escolar, principalmente frequentado por brancos ali nos Estados Unidos, mas não faz referência à questão educacional nos Estados Unidos. Ao preconceito de gênero no transporte coletivo, imagina, ser negro já era complexo e ser mulher negra neste contexto era ainda mais complexo, mas não diretamente envolvendo apenas a questão de gênero dentro do contexto ali na década de 1950. A deflagração do movimento por igualdade civil, na letra D, é a resposta que nós procuramos. Então a resposta é a letra D. Só para a gente confirmar a letra E, a eclosão da rebeldia no movimento juvenil, não necessariamente. E aí a resposta para essa questão, letra D. E é uma questão de 2018. E por que eu escolhi essa questão? Justamente pelo ocorrido, os eventos ocorridos pós-morte de George Floyd nos Estados Unidos, reacendendo em 2020 a questão racial dentro daquele país e gerando uma discussão em âmbito mundial. Então é importante que você consiga visualizar que a questão traz uma alusão a um movimento lá da década de 1950, faz alusão a lideranças como Martin Luther King, como a Rosa Parks, mas nós em pleno 2020 ainda não solucionamos o problema da questão racial nos Estados Unidos e no mundo, porque gerou um grande reflexo e uma grande repercussão. Bom, é isso, galera. A gente vai terminando essa nossa primeira questão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o like, compartilha. Não se esquece de inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu vou produzir mais e mais resolução de questões para vocês. Então, fui! História com Rod Brito e é sem massagem, pai!